Olá, sejam bem-vindos ao som de Luiz Gonzaga. Bem-vindo, Rogério. Aê, Carlos. Dr. Carlos já tá na área. Vamos chegando. Uau! E aí, Valmir? O som tá bom? O volume tá bom, hein? Aqui tá chegando bem. E aí? Consegue ouvir o Luiz Gonzaga? Demais! Com a chuvinha aqui em João Pessoa, aí que tá bom. Ei, maravilha! Muita chuva na Aê, Paraíba. Marina, bem-vinda! Ai, é isso aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo, Carlos. Obrigado, Eu Valmir. gostaria que essa conversa nossa de hoje tivesse que terás muitos frutos. É uma conversa suave e saudável, como o próprio tema já diz, sustentabilidade. Bem-vinda, Denise. Aê, Denise. Boa. É um Para o grupo seu muito... público, Carlos, que não me conhece, eu sou Valmir Ettore, eu sou palestrante, sou escritor, sou humorista, terapeuta e mágico. Olha só. Não, eu coloquei lá, Valmir, você não é... Antes disso tudo, você é um grande brasileiro, inovador, empreendedor e que leva uma boa mensagem por onde passa. Isso nos alegra muito e é muito bom estar aqui com você nesse bate-papo. Ah, obrigado. Bem-vindo, Rivadavia! Aí é o verdadeiro Júnior, o articulador. Meu, Júlio está na área. Rodrigo Campelli, Genivaldo, bem-vindo, Genivaldo. Bola, Jefferson de Patos. Jefferson aí, um abraço para Jefferson, o nosso veterinário, um grande empreendedor em Patos, um servidor público dedicado à saúde, e à saúde humana e à saúde dos animais. Um abração. O Diano Marcos aí também, Tânia, a Gabriela, minha afilhada, o Alexandre, todos bem-vindos, né? E aí todo mundo interagir também, né? Participar, né, Valmir? Pois é. O importante é essa nossa conversa e precisamos da participação de todos aí, né? É verdade. É verdade. Não tem como a gente iniciar falando de sustentabilidade sem... Porque as pessoas ligam logo à natureza. Erielma, bem-vinda também. Erielma, terapeuta, cuidando das pessoas, da saúde mental das pessoas, para que possa dar sustentabilidade aos seus trabalhos. Ficou embaçado um pouco o meu óculos, mas tá bom. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente liga logo à natureza. Mas quando a gente traz para essa natureza humana, pessoal, social, não são só os recursos naturais que estão lá, mas os que estão aqui são muito importantes. E aí, às vezes, a gente esquece do ser principal do meio ambiente, que é o ser humano. É verdade. Eu sempre coloco, Valmir, dentro dessa sua linha, que é a questão, assim, a Constituição nossa, do Brasil, às vezes tão maltratada, mas ela está muito bem colocada, quando ela coloca assim, tudo tem que girar em torno da dignidade humana. Tudo. Tudo. Qualquer político, o meio ambiente, o trabalho, a saúde, a educação, a segurança, a habitação, a cultura, a arte, tudo tem que girar em torno da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana tem esse elo com a sustentabilidade. Exato. E nada Angélica, minha melhor. nora, acabou de entrar. Daiane, minha cunhada.
Tá todo mundo entrando Que aí. legal. Por isso é bom ter família grande, né, Carlos? Que já lota a sala, né? Espalhado, né? É, isso é bom. É bom. Pois é, Valmir. Então, Mas você já me contou também, Valmir, assim, a sua experiência, né? Você com a agroecologia, passou pela gestão pública. Aí conta aí um pois pouco é. aí pra gente isso. Então, eu comecei no início desse milênio a trabalhar com agroecologia. Eu fiz um trabalho nas escolas, trabalhando a capacitação de professores em agroecologia, onde nós trabalhamos interdisciplinaridade. Eu fui palestrante na primeira e na segunda conferência infanto-juvenil, organizada pela então ministra Marina Silva, que foi ideia da filha dela. Que maravilha. E era Grande uma palestra Marina, para jovens. uma Grande grande Marina, brasileira. Grande Marina. grande brasileira, uma história de vida fantástica, Fantástica, revolucionária. revolucionária. E aí eu fui palestrando nas escolas falando sobre meio ambiente, mas de uma maneira diferente de se ver. Porque, às vezes, as pessoas, elas, quando fala assim meio ambiente, liga-se logo aos recursos naturais. E aí que entra a importância de tudo isso que você falou da dignidade, o envolvimento da educação. O quanto a educação é importante ao desenvolvimento de tudo isso. O quanto a educação é importante para o desenvolvimento da sustentabilidade social, da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade política. Então, é uma série, é uma gama de assuntos aos quais a gente pode intervir. E a educação é ponto fundamental. Falar educação, a professora Cláudia Marana entrou, Silésia, bióloga. Olha só. Daniel, meu cunhado, entrou há pouco também, aqui de João Pessoa. Um abração, Daniel. E vamos interagir aí. É um homem que ama o meio ambiente, Daniel, a agricultura, trabalha aqui em João Pessoa, mas tem aquele amor com o meio ambiente. Um abração, Daniel. Pois é, E e aí, tem assim, essa questão da interdisciplinariedade, né? Isso que você está dizendo, né, Valmir? Do meio ambiente, do tema ecologia, sustentabilidade. E essa experiência durou quanto tempo? então, eu tive como eu prestava serviço a um órgão público, a uma prefeitura, né? Durou um mandato. Infelizmente, ainda no nosso país, as pessoas elas têm a visão de projetos de mandato. Ah, porque foi o prefeito anterior que teve a ideia, eu não vou dar continuidade. E é um grande erro, às vezes, do gestor público trazer a ideia para si, achar que ele é o dono do projeto. Bem pelo contrário, o projeto ele é social, o projeto ele é de todos, independente de quem seja o pai ou a mãe do projeto. O importante é quando nós conseguimos dar resultado à sociedade. E o mais interessante de tudo isso é que depois da capacitação de professores, nós levamos a mensagem aos alunos, a importância deles interagir, entender que matemática ele pode estudar a raiz quadrada lá na horta, ele pode entender de metragens cúbica e metragens quadradas lá na horta, ele pode entender de ciência, pode entender de biologia, pode entender de português através dessas mensagens aprofundadas, ele pode entender de literatura dentro disso. Um grande exemplo é Castro Alves, que traz uma literatura muito vasta disso. Você pode citar Guimarães Rosa também, com uma série de mensagens ambientalistas. Isso, e não E tornar o aí você pode conteúdo... interagir com tudo isso. Perfeito, perfeito. E essa experiência durou uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí em Rondônia. Em Ou no Rondônia. Paraná. Eu hoje Rondônia. estou em Maringá, no Paraná. Isso, isso. Um grande brasileiro. Todas as regiões do Brasil. Tem que vir para o Nordeste depois, né?
Além das Pois é, meu palestras. sonho. Meu sonho é ir para o Nordeste. É. E quando você falou aí, Investidor do internacional, ó. ó, eu no meu amarelinho, bem ecológico. E você tocou num assunto aí que é importante, e queira ou não queira, o Brasil não querendo ser tendencioso nem A nem B, mas o Brasil enfrenta e a gente está vivendo esse palco efervescente da personalização da política. O que você colocou aí é que a política pública ela seja impessoal. É uma política pública para a sociedade, ela independe se é Carlos, se é Pedro, se é partido A, partido B. Ela tem que ser uma política de Estado, certo? Voltado para um programa que leva tempo. Ninguém pode fazer achar que qualquer política vai ter resultado em 2, 3, 4 anos. Assim, você colocou isso que é muito importante. O que a gente está vivenciando hoje, o que é? Essa crise, né? Todo resume uma crise da personalidade, a pessoalização. Eu sou isso, eu quem nomeio, eu quem mando, eu quem governo. Isso não há dúvida, não há dúvida, porque o gestor é o escolhido na urna, né? O gestor, o político que tem a legitimidade das urnas. Entretanto, a política pública ela vai mais além disso, né? É o que você colocou. Lamentavelmente, achar que o meio ambiente, a questão das políticas públicas é uma política momentânea. Esse é o grande erro. E aí, há pouco quem entrou aí foi o Vinícius. Vinícius, meu filho, está em Patos. Um abraço, meu filho. Olha Mais uns só, aí. entrou também o meu amigo Carlos Henrique, psicólogo de São Paulo, a Que maravilha. Aline também entrou, de Alta Floresta do Oeste, uma O, grande empreendedora. o Fábio, meu primo, um grande motorista que leva o desenvolvimento para o nosso interior. Um grande abraço, meu primo Fábio. Que Entrou legal. há pouco. Você vê Ei, o só, é de Brasil norte a todo, hein? sul. Então, temos gente de todo lugar, viu? Ceará, tem gente entrando aí de Rondônia, do Paraná, São Paulo, interior da Paraíba, aqui em João Pessoa. Que bom, hein? Estou Pois esperando é. Sergipe, estou esperando alguém aí de Sergipe. Já entrou de Santa Catarina também. Olha só, Ó, Alto Alegre do Parecis, Rondônia, Cláudia, um abraço. é um público muito qualificado, muito querido. Pois A é, Cláudia que é aniversariante do mês de abril, não esqueci não, ah, Cláudia. e Vinícius é também, Primeiro meu filho, aí no final do aniversário mês, viu? 30 dela. de abril. Um beijão, filho. Pô, é, Assim, olha só, Carlos, que interessante. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa na família. A gente isso, não pensa numa coisa só. E pensar na família, nós também pensamos no próximo. E pensamos em nós mesmos. O que às vezes parece ser um pouco egoísta, mas não é. Nós temos que pensar em nós. Se eu não pensar no meu objetivo, como é que eu vou desenvolver? Como que eu vou planejar? Como que eu vou conseguir chegar ao meu desejo? Eu tenho que entender qual é o caminho que eu vou trilhar. Então aí eu começo a pensar na família e pensar em todo, pensar no próximo, aonde ele vai ser atingido, qual é o benefício que eu vou levar ao meu vizinho, qual é o meu benefício que eu vou levar ao meu cliente, se eu sou produtor rural, se eu sou extensionista, se eu sou consultor, qual é o benefício que eu vou levar à sociedade, ao consumidor final, se eu estou produzindo alimentos saudáveis. compreendo. Corretíssimo, corretíssimo. Porque aí seria uma ética, você parte de uma proposta, uma ética familiar do indivíduo com sua família e daí leva para o genérico, para a sociedade. Compreendi. Valmir, agora eu fiquei curioso, você colocando nesse ponto, e o que é que leva você, um núcleo, quando você já se apresentou aí, para o nosso público eu já coloquei o mínimo currículo seu, mas você tem muita experiência com 800, 900, mais de 1.000 participantes nas suas palestras. Mas qual o ponto assim fundamental, o núcleo que você gosta de tocar nas suas palestras? Não deixaria de tocar. Olha, eu tenho 19 anos de palestras.
E o início das minhas palestras foram nessa área de sustentabilidade de meio ambiente. Eu trabalhava firmemente com agroecologia e utilizando homeopatia em plantas e em animais. E aí eu comecei a vislumbrar o mercado de palestras por conta do que eu estava vivendo e o que eu estava fazendo também. Eu entrei no mundo acadêmico, comecei a palestrar em universidades e tal, e comecei a ganhar e eu tomei gosto. Há 13 anos eu comecei um trabalho falando sobre valorização da vida. Cacilda, bem-vinda, Santa Luzia do Oeste! Yes! Que legal! Cacilda. E aí eu comecei a trabalhar com a saúde mental, fazendo um trabalho de prevenção ao suicídio. Eu fui um dos primeiros profissionais no Brasil a entrar em universidades, em escolas públicas e empresas falando de suicídio. Então, é assim, hoje eu tenho um trabalho que eu realizo há 5 anos via WhatsApp, que é atendendo pessoas via WhatsApp, com pessoas com problema de depressão, pessoas com problemas de suicídio, pessoas que acham que a vida não tem mais jeito, e através de conversa e de uma ferramenta muito simples, que todos nós temos, que são 2 ouvidos. Perfeito. Saber ouvir. E aí, o ponto que eu gosto de falar nas minhas palestras, que é a motivação, mas é falar sobre a saúde mental das pessoas. A importância de nós estarmos com a saúde mental. E isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Gabriel, meu filho, está lá em Rondônia, está doido para vir para o Paraná e não está conseguindo vir. Um beijo, Gabriel. O Covid agora não deixa, né? Tem que se não deixa. preservar. Então, assim, esse tema ele tem muito a ver com sustentabilidade. Deixa eu ler o que o Alexandre escreveu aqui. Ou seja, a sustentabilidade tem que renascer junto com a educação, pois só se pensa em sustentabilidade quem se preocupa com o próximo. Estou errado de forma alguma, Alexandre. Perfeitamente. Tem vários professores aqui nesse momento, nessa live, que poderão nos auxiliar também. Isso, é verdade. Lembrando que eu sou um curioso, como cidadão, com esse tema. Né? Na minha área de atuação como advogado, eu fico mais ligado à parte tributária, servidores públicos, e essa parte de sustentabilidade, buscando aquela raiz da dignidade da pessoa humana, eu aplico no nosso trabalho e também na minha vida como cidadão. Né? O Valmir, nesse caso, você tem um belo trabalho de valorização da vida. Né? Às vezes a palavra, como você disse, ouvir. Às vezes a pessoa nesse mundo tediante, esse mundo um turbilhão, esse mundo estava até então um alvoroço, e muitas, sobretudo para o nosso público jovem, muitas dúvidas quanto à questão de emprego. E você vê que a concorrência, eu trabalho muito a questão do serviço público, o serviço público funcional, o serviço público com qualidade voltado para o cidadão, me preocupa muito essa ideia de participar de uma carreira de Estado e estar focado nessa ideia da qualidade, como o servidor, a Constituição pede para o servidor ter uma qualidade do serviço público, das políticas públicas. E quando você toca nesse assunto, é um assunto muitíssimo importante e um tabu na nossa sociedade. Não é verdade? Um tabu discutir esse tema. E quando você coloca com muita propriedade, coloca com certeza de uma maneira lúdica, uma maneira que ganha confiança do público e está fazendo o que a Constituição quer tanto. Manter a dignidade, promover a dignidade da pessoa humana. Isso é muito bom. Parabéns, viu, Valmir? Obrigado. Quem está presente aqui na área, nosso engenheiro agrônomo da Emater, meu amigo, ele é amigo do Falcão Biônico.
É o Hélio Casara. E o nosso sobrinho Arthur tá aí também. Arthur? Olha o Arthurzão. Aí, Arthur, grande Arthur. Uma criança fantástica, né? A semana O Arthur passada fez uma live participou de uma comigo, live foi com você. Olha, minha pequena aí entrou, Carla. Um beijão, Carla. Carla, muito priminha de Arthur, né? E aí gosta muito de leitura. Você também participou, tocou nesse ponto com o Arthur, a questão da leitura, né? Foi. E aí, pois é. O Valmir, outra coisa eu acho que é importante e como é que você usa a mágica? Nos explica aí, como é que você usa a mágica nesse processo de suas palestras? Pois é. A mágica é uma dinâmica que eu utilizo para interagir, para levar a mensagem de uma forma mais fácil. Eu sou autor de 3 livros. Certo. O meu primeiro livro, Dinâmicas de Grupo. Então eu gosto muito de dinâmica de grupo. E eu usava umas mágicas assim que eu fazia muito friamente no começo. Que hoje eu nem sei mais por que eu utilizava aquelas, mas eram as que eu sabia, né? Aí eu fui para Brasília uma vez e encontrei uma loja de mágica. E o cara me vendeu uns truques bacana e me passou um contato. Falou, esse cara vende uns produtos legais. E aí eu usei aqueles truques, a palestra foi outra coisa. E aí eu fui para São Paulo depois fazer um curso de mágica para interagir isso de uma forma melhor nas palestras. Então hoje, as minhas mágicas, elas são dinâmicas que eu utilizo. Porque eu gosto muito de trabalhar a persuasão no momento de palco. Fazer com que as pessoas elas estejam participando o tempo todo. Certo. Então, a mágica, eu não paro para fazer a mágica. Eu deveria até ter pego alguma mágica aqui para a gente fazer, mas eu não pensei nesse detalhe, olha só. Edinalva, bem-vinda, terapeuta lá de Ji-Paraná, Rondônia, que também cuida da saúde mental das pessoas. Que maravilha. O Hugo entrou aí. Bem-vindo, Hugo. É isso daí. Agora veja. Então, assim, só concluindo, aí a mágica, eu utilizei assim, dessa forma simples. Você quer ver? Você consegue mostrar suas mãos aqui para mim? Ok? Beleza? Ó, aqueça sua mão assim. Sim? Isso. Vamos lá, aquecendo. Você que está nos assistindo também, aquece sua mão assim. Isso, vamos lá, aquecendo. Rapidamente, colhe sua mão na nuca agora. Na nuca. Na nuca. Essa é uma dinâmica de indução, de persuasão, que é para interagir ao que o Hélio está dizendo. Pensa numa mágica boa que os agricultores do Vale de Jamari gostaram muito na apresentação, Eric Emes. Legal. Tinha umas 600 pessoas nesse evento lá. Olha, e conseguiu pegar mais de 90%. Então, e é legal, sabe por quê? Porque as pessoas elas estão assim, esperando e acompanhando. E isso, sabe qual é o tema que eu utilizo? Para falar de liderança. Liderança. Porque se o líder ele não dá o exemplo, como é que ele vai seguir? Verdade. Como é que ele vai conquistar novas pessoas? Eu trabalhava com os produtores rurais e a primeira coisa que eu fiz nessas escolas era trabalhar com os pais para que os pais tivessem pequenas hortas em casa. Por quê? Como é que o pequeno agricultor vai para a cidade para comprar repolho? Como é que o pequeno produtor rural vai para a cidade para comprar galinha de granja? Sendo que ele pode produzir lá, mas tinha muito disso. E as pessoas começaram a produzir em pequena escala e começaram a produzir coisas incríveis. E aí nós fizemos agregação de valor. Nós começamos a trabalhar ensinando a fazer linguiça defumada, fomos ensinar a fazer
o pernil defumado, fazer frango defumado, peixe defumado, a fazer biscoito, compotas, conservas, licores. E as Perfeito. pessoas começaram a vender na feira. E tem produtores que até hoje vivem daqueles cursos que nós aplicamos lá atrás. Muito bom, muito bom. Transformador. Transformador. Eu dizia assim, Carlos, eu me lembrei agora, na minha época de palestras ambientais, eu dizia assim, engate a ré. Certo. Reduza, reuse, recupere, recicle, repense e respeite. Perfeito. Ré. Aí as pessoas ficavam com essa brincadeira de ré e levavam a mensagem, as crianças levavam, pai, engata ré. Boa, boa. Muito fácil de ser Por quê? entendido. Porque tudo isso, então, dentro dessa fala, a palestra ia. Compreendo. E você fazer com que aquela pessoa, aquela família descobrisse um talento escondido, né? Tivesse não desperdiçar. Muitas vezes tem uma terra ali do lado, um jardim, né? Não desperdiçar essa oportunidade e fazer com que ele reconheça a sua potencialidade, né? Essa proposta de liderança, né? E aí você coloca num tema a questão de liderança e a gente toca num ponto muito interessante no nosso país. Quer dizer, a gente vive uma crise de liderança no país, né? A gente vive uma crise de liderança nos lugares nossos e quando, a bem da verdade, eu acho que o mais importante é a gente não cultivar, sobretudo para a ideia do serviço público, da empresa que nós somos empregados, não cultivar a ideia do salvador. O líder não pode ser o salvador, o líder não pode ser o herói. Uma liderança tem que vir também de uma construção coletiva para que aquela coisa, de novo, fazendo o elo que você tocou no ponto anterior, fazendo o elo da continuidade. Porque a partir do momento que a gente fica só personalizando a liderança, né, quando ela entra em crise, ou quando ela sai, quando ela muda, aquele serviço cai, né? E quando certamente você toca muito nesse ponto de encorajar o grupo em usar a liderança como uma liderança não ser ela... Porque o grande erro, eu acho, é achar que o líder é um cara, uma pessoa que vem predestinada a ser líder. Não. Liderança todos nós temos. Nós podemos não ter uma vocação para determinada área, mas certamente nós temos vocação para outra. Eu acho muito importante esse tema da gente ficar cultivando dentro da nossa própria família, com os filhos em casa, de não estar cultivando a ideia de personalizar, né? Porque até se você olhar bem, nós vamos passar para outra dimensão, né? E se a gente personaliza demais a questão, isso é muito prejudicial. E se a gente leva aqui, como tem muitos patrocinadores, aliás, muitos professores aqui participando, essa mensagem também em sala de aula, que a liderança ela é cultivada, ela pode ser ensinada, ela pode ser exercitada, ela pode ser... É uma questão que não é uma questão de herança, não é uma questão que nasce do berço, né? Ela pode ser muito bem exercida. Assim, é muito bom você tocar nesse ponto e com certeza traz resultados benéficos aonde você passa, né, Valmir? Exato. E a Cacilda falou acima no comentário que é saber trabalhar em equipe. Não é personalizar, é olhar a equipe. Olhar o que a sustentabilidade nos mostra. Olhar de uma forma holística. Justamente. Não adianta eu, produtor, olhar apenas a minha terra. Não, eu tenho que olhar a terra do vizinho, eu vou ter que olhar do outro lado para ver como é que esse reflorestamento, essa recuperação de nascente vai beneficiar a ele também, onde ele pode contribuir. Opa, se eu tenho
um equipamento que me beneficia, só que às vezes ele é de um custo alto, meu vizinho não tem condição, de que forma que eu posso compartilhar isso com ele, de que forma com que a comunidade pode se fortalecer, e aí entra uma das coisas muito importantes, que de repente é o produtor rural, ele saber trabalhar em cooperativa, ele saber que essa forma associativa, ela pode gerar lucros para ele. Perfeito. Então, ela é uma visão como um todo. E aí nós tínhamos falado que nós não iríamos falar em política, né? Isso. Mas não Mas tem impossível, né? hoje é impossível você tratar de um assunto qualquer se você não tratar de política. Isso. A política não é a política necessariamente partidária, né, Valmir? E A nem a política, politicagem em si, né? isso. A política pública. Você tocou num assunto aí que eu já converso muito com o Júnior, que tem algo em comum, é meu cunhado e é seu cunhado, é a questão do, e ele trabalha muito aí no norte, do cooperativismo. Como aqui no Nordeste a gente sente muito falta disso, do cooperativismo, do associativismo. Nós nordestinos, sobretudo na terra, a gente trabalha muito, é muito individual, muito o individualismo, e fica uma relação predatória, desanimador. Porque quando você não está no coletivo, você não está em grupo, você padece. Padece para vender sua produção, para comprar. E aqui no Nordeste nós temos, sobretudo na Paraíba, essa dificuldade enorme. Você conta nos dedos o cooperativismo aqui, as associações. Eu já conversei isso com o Júnior e a gente está como eu cheguei a conversar com você, aí no interior da Paraíba, que a gente tem uma ideia, uma sensação que no Nordeste é muito difícil de plantar, né? Ter agricultura familiar, e a gente já teve bateu um papo com isso, da ideia de a gente criar, não esperar tão somente o governo, porque o grande problema da nossa cultura política é esperar a participação do governo. O governo tem que ajudar, o Estado tem que ajudar. O Estado tem que ser impessoal, permanente, contínuo, né? E aí você tem o problema que a gente vê qual é aqui no Nordeste. Você tem muitas vezes a instituição do ensino público federal naquela região e com pouquíssima participação na vida cotidiana da agricultura familiar, em desenvolver projetos. E isso é um problema muito sério. Aí, de novo, eu acho que termina tendo uma questão aí de rede, porque a instituição não motiva, a família também não está motivada, não cobra do poder público, seja educação, seja das agências, e a gente cria um ciclo difícil para o Nordeste. E eu acho que esse é um grande problema na sustentabilidade no Brasil, porque nós temos as cidades estão colapso de habitação, saneamento, emprego, renda, e você, cada vez mais, em menos de 30 anos, 3 décadas, o Brasil se transformou de rural e urbano. E é urbano sem qualquer planejamento. E a gente hoje está um problema seríssimo nas cidades. E você, cada vez mais, aqui no Nordeste mesmo, na nossa Paraíba, cada vez mais buscando produtos, frutas, verduras, cada vez mais distante. Cada vez mais distante. E quanto mais distância, mais encarece o produto, mais acidentes, é mais carro nas estradas, nas BRs, buscando alimentos. E você tem o quê? Não tem a motivação para renda, emprego naquela região, né? Assim, você, quando toca nesse ponto do associativismo, do cooperativismo, é muito importante. E aí, no Norte, vocês têm essa experiência boa. No sul do país, você está na parte do sul do país, tem essa experiência muito forte do cooperativismo. Eu estava vendo outro dia, e Júnior aí pode colaborar com a gente, que com a crise de 2008 e tudo mais, foi o único setor que não entrou em crise.
cooperativismo. Você veja que é a importância do coletivo, né? Sim, e outra, eu estou próximo das 3 maiores cooperativas agrícolas do Brasil, que é a Coamo, de Campo Mourão, a Cocamar, que está a 4 quilômetros da minha casa, e a Copavel, que é de Cascavel. Certo. Que são grandes cooperativas a nível nacional. E tem outras cooperativas também em Santa Catarina, coisas que as pessoas às vezes não sabem. Coisas que as pessoas não sabem. Que a Seara é uma cooperativa. Sim. Às vezes a pessoa se fixa muito na marca e esquece, se prende. A Sadia é uma cooperativa. Justamente. Então, assim, e a cooperativa é o quê? É uma rede de pessoas aonde todos administram, tem os seus gestores, tem a diretoria que é responsável, mas todos são responsáveis, porque se der lucro, todos ganham, e se der perdas, todos também terão as suas responsabilidades. Então, todos são responsáveis. Isso. Mas a grande dificuldade, sabe qual é? E isso eu já trabalhei no Norte, é porque o cidadão ele se junta com 21 pessoas, ele pensa em montar uma cooperativa, mas ele já mira a Cocamar, ele já quer ser daquele tamanho. Ele Verdade. já quer dar um passo largo. E ninguém avança. Verdade. Ninguém corre uma maratona sem ele percorrer e treinar o primeiro quilômetro. Antes de fazer os 42 mil metros, ele tem que ter habilidade para correr 1 quilômetro, para correr 2, para correr 10. Opa, já estou correndo 20. Agora já posso me estender para os 42. É Agora o verdade. cidadão já quer. E essa é a grande dificuldade, às vezes, de você implantar uma cooperativa no Brasil. Não estou falando agora de regionalização. No Brasil. É porque eles olham aquela grande cooperativa que tem 60, 70 anos de luta, de trabalho, de crescimento e desenvolvimento e querem, em um ano, já ter esse mesmo tamanho. Um Verdade. outro grande avanço são as cooperativas de crédito, que essas, sim, deram um avanço e um crescimento muito grande em todo o Brasil. Hoje tem cooperativas em lugares que não tem banco. Certo. Chega, O né? banco privado ou o banco público não chegou lá e as cooperativas já chegaram. Eu conheci isso em vários lugares. Aline Cabral, Espigão do Oeste, a mulher que ama girassóis. É isso aí. Lindo, que lindo. Educadora também, pessoa responsável pela sustentabilidade educacional. Que Eu maravilha. me, Seja bem-vindo, Aline. você falando dentro desse seu parâmetro de visão, eu me lembrei assim, quando nós falávamos em sustentabilidade, a primeira coisa, qual era? Era a erradicação da pobreza. A Unesco até lançou uma série de documentos falando sobre erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento, uma série de coisas, se não me engano, 15 a 20 coisas que eram importantes para a época. Então, dentro desses objetivos sustentáveis, é que nós, profissionais, gestores, consultores, precisamos fazer com que a pessoa que está nos ouvindo entenda que hoje, através dessa sustentabilidade, uma sustentabilidade produtiva, nós conseguimos levar uma mensagem de responsabilidade para o meio corporativista. Perfeito. Você tocou no assunto aí que eu termino. Não tem nenhum pedido da instituição que eu trabalho, mas termina por uma curiosidade minha, passei a escrever e a pesquisar e vendo como é que estava se posicionando a justiça brasileira. Quando o Brasil se comprometeu com o Pacto Global, aquelas medidas, os 17 objetivos,
do Desenvolvimento Sustentável, fez um pacto aí da ODS com 17, vários né? países, até 2030, você vê, primeiramente, o primeiro ponto é erradicar a pobreza. A pobreza, exato. Combater a fome, né? E aí você veja, assim, um tema muito importante, e ele está ligado, às vezes a gente não percebe, chama-se o Fundo de Combate à Pobreza e a Erradicação da Miséria no Brasil. Assim, esse fundo é interessante que ele tem no plano federal, no governo federal, tem nos governos estaduais e os governos municipais, certo? E a grande pegada dessa proposta que fizeram uma emenda na Constituição, a grande pegada foi buscar sobretaxar aqueles produtos considerados supérfluos. Ou seja, a ideia de bebidas, cigarros, combustível, perfumaria. Aí terminou o governo, como gosta de tributo, né? Gosta da tributação, terminou o governo exagerando e colocou energia na conta aí, e outros produtos considerados armas, munição, e colocou outros produtos considerados supérfluos. E nisso houve uma sobretaxação de alíquota, 2%, no plano federal, imposto, importação, imposto industrial, o EPI, nos planos estadual, o ICMS, e no plano municipal, o ISS. Mas tem uma razão de ser, e é interessante essa razão de ser, foi estudado na década de 60 por um paraibano. O paraibano Celso Furtado foi o criador, o idealizador e o primeiro superintendente da SUDENE, que é a Superintendência do Nordeste. E no Norte tem a parte se eu não estou enganado, é a Sudan, é isso? E a ideia de Celso Furtado, naquela época, na década de 60, 70, escreveu e deixou isso escrito, é que você poderia sobretaxar, você poderia ver a questão do consumo, e o consumo é aquela parte supérflua. Aí você vê 30, 40 anos depois, isso foi concretizado. E, queira ou não queira, hoje esses fundos, aí tem os fundos municipal, tem o estadual e tem no plano federal, e nesses fundos o interessante é que você pega dinheiro de produtos teoricamente seriam desnecessários, teoricamente, não há aquela necessidade básica do cidadão, e o governo sobretaxa, né? Aumenta a alíquota e pega essa alíquota, coloca dentro do fundo para combate à pobreza e erradicação da miséria no Brasil. É interessante. E o mais interessante desse fundo, aí lamentavelmente a sociedade não tem uma consciência, aí volta para aquele tema anterior que você colocou, a questão da liderança, a questão do coletivo, e a sociedade não participa bem desse fundo. Hoje a gente diria que esse fundo, se tivesse bem capitalizado, seria uma mão na roda para combater a grave crise alimentar que nós estamos vivendo agora no Brasil, com a questão do desemprego. Né? E aí você sabe muito bem aonde que mais pesa? É porque, para você administrar esse fundo, você precisa ter um conselho municipal ativo. Agora, o conselho municipal, ele é de pasta. Isso. Ele é de pasta. Tem um orçamento lá que o governo federal pode receber. Vai lá no conselheiro lá e assina. Porque quando tem a reunião do conselho, o conselheiro não vai, o suplente não vai. E aí fala que o prefeito é o culpado. É muito fácil jogar a culpa no outro. E quando tem eleição para conselheiro, ou que a minha entidade pode indicar alguém para ser conselheiro, não, porque isso ocupa muito tempo, porque eu vou ter que tirar tempo da minha vida para ir lá. E é responsabilidade da bola, o tempinho da dança, não, eu tenho que tirar, não tem tempo para isso, né? E aí o conselho se reúne quando? Quando vem uma cobrança do nacional, que tem a conferência nacional naquele ano, que cobra o estadual, que o estadual cobra o municipal. Olha, se vocês não fizerem, vocês vão ser punidos com todos os recursos. Não, então vamos fazer a conferência. Fazem umas conferências
com o perdão da palavra, nas coxas, e Profor. dali sai. Ó, a Cacilda, agora ela me fez me lembrar, a Cacilda, no município dela, eles têm um trabalho muito bonito de recuperação do rio Bambu. Bambu. É o nome do rio. É um rio, a minha adolescência, eu morei 3 anos, né, nesse município de Santa Luzia. E esse rio, ele corta a cidade em 2 lugares. E foi feita a recuperação em diversos lugares. Era um rio onde nós tomávamos banho na época da adolescência. Hoje não tem mais. Morreu. Morreu. Morreu Era assim. perene? Perene? Não, tem o rio lá, mas agora estão recuperando, né? Mas já não tem mais a vida que tinha antes. Antes nós pescávamos, nós tomávamos banho, mergulhávamos, hoje não dá para mergulhar. Eu espero que daqui 10 anos, 20 anos, possa acontecer. Olha só, Associação Amigos do Rio Bambu. O falecido marido dela, que foi meu professor, Deus dedite, grande amigo, foi idealizador disso. E nós conversávamos muito. Também, né, nessas medidas, fala de energia limpa, não fala, Carlos? Fala. Tu lembra? Nunca se falou tanto de energia limpa como está se falando hoje, de energia solar, de energia eólica. Aqui no Nordeste, nós temos, no nosso interior, aqui na Paraíba, está muito forte a energia solar. Né? A energia solar, porque praticamente os 12 meses nós temos energia solar muito forte, o sol no Nordeste. E ventos, bons ventos. Né? E você vê que o governo federal está incentivando, passando para os bancos regionais de desenvolvimento, um valor que ele recebeu praticamente de 1 bi de investidores japoneses. Isso acho que foi em 2018, 2017, 2018. O BNDES recebeu esses recursos e canaliza para os bancos regionais. E está incentivando a sociedade. Isso é muito importante. E você toca no ponto que eu converso com os amigos, e sendo um pouco sonhador, na nossa região de Patos, no interior da Paraíba, é muito quente, né? Muito quente. E a baixa umidade, e agora está bom, está chovendo. Mas são 8, 9 meses, né? Quando tem inverno, de pleno sol e muito quente. E a gente, eu estava dizendo, olha, aqui em cada casa era para ter um ar-condicionado, um split, com energia solar. Porque isso é a dignidade da pessoa humana. E isso é engraçado, parece conversa sem muito evidências. Entretanto, no mês de setembro, outubro, novembro, no nosso interior e no interior todo do Nordeste, há uma incidência enorme de AVC, infarto, a pressão sobe. Muito calor. Muito calor. E você tem energia em cima, energia solar. E poderia ser aí diz, você é um sonhador. Não, é muito fácil. Né? Era para incentivar o governo, incentivar cada família tem uma placa dessa, produz e deixa a energia barata para a indústria. Deixa a energia, né, da hidrelétrica para a indústria e sai produzindo as famílias, as casas, nos tetos, inúmeras famílias, você poderia incentivar isso. Aqui, meu primo botou 40 graus na sombra. Na sombra. A Cacilda, ela fala sobre o rio? A Cacilda, ela fala sobre o rio que aumentou em 25% o nível da água. Ai, que maravilha. Depois do projeto. Eu quero dar um abraço para o Renato Cajá, meu amigo lá de Brasília, que está aí nos assistindo, amigo do ensino médio, técnico agrícola, igual eu também. Que maravilha, maravilha. Parabéns. A Luane começou. Querida Luane, um beijão, querida. Nossa, Luane, bem-vinda. Seja bem-vinda. E quer ver Pois não.
Valmir. Um outro tema de sustentabilidade, porque o Instagram, se a gente deu 59 minutos e 50 segundos, ele derruba nós. Já está próximo, né? Vai vendo o tempo. Já está próximo. Eu quero só tocar no assunto sobre sustentabilidade empresarial. Certo. No mundo onde a gente fala muito em sustentabilidade, alimentos saudáveis, em alimentos orgânicos, o trabalhador, o líder, ele tem que ser orgânico. Hoje o ser humano ele tem que ser orgânico. Orgânico é o quê? Porque quando você come um alimento orgânico, ele não causa mal. Então, o alimento orgânico ele proporciona benefícios. E o trabalhador e o líder orgânico, por quê? Porque ele não pode causar mal para o ambiente onde ele vive. Ele tem que gerar essa sustentabilidade. Ele tem que mostrar a importância dele. Porque tem gente que chega no trabalho, já chega um caos, já chega numa energia tão negativa que acaba a alegria de todo mundo. Verdade. Ele não consegue entender da importância dele ali. Ele não consegue ver a importância do trabalho. Eu acho que esse momento de quarentena fez com que a gente refletisse muito sobre a importância do nosso trabalho. Perfeito. E você coloca uma coisa, Valmir, leva de novo para a ideia da cultura. A empresa, ela é distinta do seu fundador, do seu idealizador, do seu empresário. A empresa ela tem uma função social. E você tem que se sentir responsável pelo sucesso da empresa. A cultura, lamentavelmente, de alguns trabalhadores, e olha que eu já advoguei e está a porta aberta para trabalhadores, sindicatos, de ONGs envolvidas com trabalhadores, eu já trabalhei no movimento sindical e tudo mais, mas ele tem que se sentir, não é aquela ideia arcaica do capital contra o trabalho, não é isso. O novo mundo requer essa concepção. Não levar energia negativa, não levar o prejuízo para a empresa, porque o sucesso da empresa é a garantia do meu emprego, é a garantia da minha ascensão na carreira. Servidor público. Eu gosto de ser servidor público porque tenho muita autonomia, certo? Tenho um campo aberto para desenvolver. Ninguém me cobra, né? Eu apresento meus relatórios, tem minha chefia, tem a corregedoria, claro, mas eu digo assim, tenho muita liberdade de cumprir o que a Constituição me pede. Não precisa ninguém estar me fiscalizando, não precisa ter uma câmara em cima de mim. Do mesmo jeito, o trabalhador na iniciativa privada, o sucesso dele, da empresa, é o sucesso dele. Assim, eu concordo com você, quando você coloca aí, tem que rever conceitos e atitudes, né? Atitudes. Porque se a empresa cresce, se a empresa ganha mais, se a empresa ganha mais clientes, se está com outras filiais, é uma garantia do meu emprego. Do mesmo jeito, a agricultura familiar. Se eu levo um produto, eu tenho consciência, se eu usei um defensivo, e o rótulo, a orientação do agrônomo, do técnico, diz, olha, você não pode consumir 14 dias, 10 dias, a pessoa tem que ter essa consciência de não levar um produto, não se apressar para vender, eu estou precisando de dinheiro e levo um produto que vai atingir a saúde do seu cliente, do consumidor. Assim, nós temos que ter essa responsabilidade como cidadão e pensar naquele foco principal, que é a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana. Não é só pensar, eu não vou comer, se vire, né? Assim, a gente vê aí um grande problema, a crise alimentar, a crise ambiental, passa muito por isso mesmo, né? Essa questão da cultura. Olha só, o Renato comentando, a cabeça do trabalhador tem que sair, tem que mudar e sair do individualismo. Né? Exato. A função social da empresa. E ela se faz com a participação dos trabalhadores, né? Dos conselhos, participar dos conselhos, participar das assembleias. Eu elogiei muito, apesar que perdemos uma ação que teve há pouco, um ADI 6363, proposta pela rede,
eu fiz alguns elogios tá aí no Instagram, da ideia de resgatar a participação do coletivo, dos sindicatos, né? Muita gente criticou e o Supremo foi lá por 7-3, disse que era constitucional a medida que está lá na medida provisória do governo, nessa medida emergencial, não precisar da participação. Mas também o sindicato também tem que ter essa nova concepção de construir, de sair construir a relação do emprego, essa relação dos trabalhadores e fazer com que o empreendimento cresça e dê certo. Pois é. E para finalizar, Carlos, agora deixa eu ver o que tem um comentário grande aqui. Tem liderança, nossa atuação nesse cenário, perfeitas falas, impossível de escrever tudo aqui. Foi de quem? Deixa eu ver. De Cláudia. De Cláudia. Momentos de reflexão e aprendizagem sobre a temática sustentabilidade. Angélica, minha nora, um beijão, Angélica, professora universitária, aí no Nordeste, no interior do Nordeste, compartilhando seu conhecimento. Um abração, Angélica. Cláudia, eu vou parar antes de derrubar. Assim, ela tem um costume de entrar e derrubar as minhas lives. Ela já derrubou 2 vezes. Agora ela está conseguindo digitar já um progresso incrível. Valeu, Fabão. Fabão, deixa os meus parabéns para os dois. Um grande abraço. Você tem 2 minutos para falar sobre sustentabilidade do nosso governo federal. O que aconteceu hoje, meu amigo? Rapaz, na minha apreciação, eu já coloquei até aí no nosso comentário, tanto com os colegas nas redes sociais, eu achei assim, um ponto positivo na fala. Nós sabemos que numa fala não há discurso neutro, fala sem pretensões de quem está falando no discurso. Entretanto, eu achei importante a ideia de valorizar a carreira de Estado. E, de novo, a questão de não personalizar a impessoalidade das instituições públicas. Eu achei isso muito importante, né? Agora, vai ter desdobramento. Se for verdade, né, tem desdobramento no plano político e jurídico. Se for mentira, também tem desdobramento para quem disse diferente do ocorrido. Lamentamos que o Brasil não precisa disso. Nós não precisamos disso nesse momento. Nós temos uma crise seríssima, sanitária, econômica. Entretanto, estava abafado. Esse problema estava abafado, mais cedo ou mais tarde, não é? Desde o ano passado já vinha arranhões, não é? Lamentamos. Eu já dizia assim antes. O Bolsonaro ele teve um grande acerto ao convidar o Sérgio Moro como ministro. E o Sérgio Moro teve um grande erro em aceitar. Não. Porque assim, ele era uma autoridade federal. Ele foi muita ousadia dele, muita coragem. Foi muita coragem. Magistratura, 22 anos. Eu sei a dificuldade de entrar num concurso desse, numa carreira de Estado, não é fácil. Não é fácil. Você ter seus 22 anos já na capital, em breve seria promovido para um tribunal regional federal, ser desembargador, mas ousou e quis colaborar. Eu achei coragem, talvez eu não tivesse 1/4 dessa coragem dele, mas ele teve coragem, abandonou tudo e foi dar sua contribuição. Achei muito bonito esse dar contribuição. Eu acho que foi um presidente que fez uma grande equipe. Agora, isso é lamentável, pouquinho está desfazendo dessa grande equipe, né? E vamos seguir porque o importante, instituição forte, instituição séria, carreira de Estado séria, sem perseguição partidária. E quem cometeu seus crimes, que responda à luz da lei, certo? Quem responda à luz da lei. Nós temos uma Polícia Federal organizada, um Ministério Público Federal organizado, um Tribunal de Contas da União se organizando, nós temos o Supremo, o STJ, a magistratura brasileira se organizando e forte, independente. Isso é muito importante para a nossa democracia, né, Valmir? Exatamente. Eu e faça concordo. Suas considerações também, meu amigo.
Não, mas é bem isso. Nós vivemos num momento assim de muito cuidado do que a gente fala, pois hoje mesmo eu levei um susto. Eu estava estudando, quando mandaram uma mensagem num grupo, eu falei, deve ser mais uma fake news dessas, né? Aí eu fui num site lá que eu gosto, não acredito. Fui em outro, aí que eu me